Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente pela terceira vez, porque 5 horas e meia não foram suficientes para falar de tudo sobre Breath of the Wild. A gente acabou atrasando muito na edição, perdemos aí o caminho da última DLC, no caso, a Champions Ballad. Foi lançada em dezembro, né? Sim, nós tínhamos feito a última gravação em uns 2, 3 meses antes disso, e essa foi a única DLC que ficou de fora do nosso papo. Então, a gente pensou, antes de começar a nova temporada, a gente decidiu tirar um tempinho para comentar, para não deixar de fora aí esse conteúdo extra, que, bom, das DLCs na verdade é a mais significativa em termos de coisas a comentar, né? A primeira DLC, ela focou mais em adicionar algumas funcionalidades ao jogo, e essa é mais focada em expandir um pouco a história e dar mais conteúdo mesmo de shrines para fazer. A primeira DLC tinha a parte de combate também, né? O Trial. Que ela mais focada justamente no combate e nessas funcionalidades extras. E essa é mais no lado do puzzle e a história. Permite-me só comentar uma coisa rapidola que eu comentei durante o Papo de Milk Bar sobre o jogo, que eu tava torcendo muito que com o tempo eles fossem lançar os DLCs separadamente, o que até o momento deste programa não aconteceu. Realmente a única forma de a gente poder jogar o Champions Ballad é adquirindo o Expansion Pack, e tinha que vir todo o conteúdo junto. Só que quando eu vi assim quando eles fizeram o trailer lá do Champions Ballad, foi pro The Game Awards, né, do 2017, eu fiquei vislumbrado com o que era mostrado, as cenas e os shrines novos e tal. Eu fiquei realmente empolgado em querer jogar aquilo, e eu fiquei mais surpreso ainda porque ele não ia estar disponível um pouco depois da apresentação, não, estava disponível naquela noite o DLC. Eu fiquei, caraca, eu tinha que comprar aquilo na hora. Inclusive eu fiquei esperando, que nem um idiota olhando a loja. Demorou umas 2, 3 horas pra eles liberarem. Ele tenta pegar a gente de calça justa. Porque até esse anúncio, tipo, não tinha praticamente informação, né? Tanto que o pessoal já tava cogitando ali, vai atrasar, porque eles tinham prometido para lançar em 2017. Isso. Mas, enfim, tava final do ano e, tipo, não tinha novidade, não tinha informação. Passou novembro e não tinha nada. Então, e só de vez em quando a Numa falava, não, vai sair desse ano. Aguarde e confie. Eu pessoalmente eu tava achando que eles iam anunciar ela no... Eles anunciaram um stream no Nico Nico, que é tipo um YouTube japonês, pra quem não sabe. Ah, sim, exatamente isso. Pra semana seguinte a Game Awards. Eu pensei, pô, um stream de Zelda especificamente. Pô, eles devem anunciar ali e depois mandar pro YouTube, sei lá. Só que não, aí a semana anterior eles anunciaram do nada, assim, tipo, vai sair hoje, tá, galera? Valeu. Os caras se emocionaram, deram o prêmio de jogo do ano. Inclusive não tá no comentário do último podcast, que foi antes da premiação, mas Breath of the Wild acabou ganhando como Game of the Year pelo Game Awards. Essa o Numa, ele tá muito, muito feliz recebendo o prêmio. Tava ele e Fujibayashi lá no palco. A alegria dele era muito contagiante no palco. Inacreditável. Isso para ver, acho que faz muito, muito tempo que o Zé não ganhava um prêmio desse. De uma premiação assim tão popular. No máximo. A Game Awards especificamente, ela tem um viés meio ocidental, assim. Ela dá muito mais prêmio para jogos ocidentais que para jogos japoneses. Bom, só antes de entrar no mérito do DLC, merecida a premiação? Olha, foi merecido sim. O 2017 foi um ano muito bom para os jogos. Tiveram muitos jogos muito fortes, muito bons. E mesmo assim, eu acho que foi merecido. Sim. A questão não é tanto se o Zelda em si merecia ganhar o jogo do ano. Eu acho que isso desde que quando ele lançou, toda a experiência que todos nós aqui passamos, tudo de conteúdo que a gente produziu, que eu vivenciei no jogo em si, eu não tinha dúvida que ele era o jogo do ano pra mim. O problema não é dele merecer propriamente dito o jogo, mas é porque teve tanto jogo bom como o próprio Mario Odyssey, teve o Horizon, que muita gente gostou também, teve Persona 5 para quem gosta muito mais de RPG japonês. Então teve muitos jogos sim, muito bons, e as pessoas estavam se perguntando quem iria ser o escolhido da vez. Tanto é que, pessoalmente, se o Zelda não ganhasse ou perdesse para um desses, não seria por
Não seria uma injustiça? Porque realmente os jogos estavam muito bons, estavam nesse calibre. Nos resta agora só torcer que 2018 não vai ser tão bom, porque não vai ter Zelda, né, galera? Mas E vamos não esperar tinha aí mais ter férias. jogos bons pra gente. Mas vai ter Metroid, pô. Não, Talvez. peraí. É claro que a gente vai ter Zelda agora esse ano. A gente vai ter o Hyrule Warriors Definitive Edition. Pra você jogar de novo. Pela terceira vez. Pela terceira vez. Vamos lá. Sem personagens novos. Porque eu já perdi a esperança disso agora. Enfim, pessoal, voltando ao assunto do nosso programa hoje, Champions Ballad, né? Você compra lá o DLC, assim que liberou, que você baixa, que você entra no jogo, você escuta a voz da Zelda lá te chamando e ela te pede pra retornar para o ponto inicial do jogo lá, o Shrine of Respect. Na real, tecnicamente ela faz isso quando você termina a última bicha, né? Porque se você não tiver terminado ainda. Tem essa condição. Basicamente quem comprou o DLC agora já tinha, creio eu, terminado, né? Mas realmente é um pré-requisito para você fazer todo esse DLC, na verdade, né? Tirando talvez as roupinhas. Não, as roupas eu acho que... Quer dizer, eu tô jogando pelo primeiro DLC, porque o primeiro DLC é assim. Assim que você sai do platô, você já ganha as quests de pegar roupa e equipamento, essas coisas assim. Bom, mas enfim, complete as quatro dungeons, as 4 Divine Beasts. E aí a Zelda fala com você naquela velha telepatia, como no começo do jogo, e te manda voltar lá para o começo. Aí você volta para o começo, coloca lá o Chicas Leite na pedrinha e recebe aí o comunicado do monge lá, como é o nome dele? Mascoxia. Mascoxia, o monge das coxinhas. E é o monge mascoxia de todos eles. E aí, tipo, ele te dá uma missão inicial, como se estivesse testando você. Tipo, ele te manda pra um teste pra você ir pra outro teste pra ir pra mais um teste. Basicamente, uma série de testes. Uma série de testes. Mas basicamente é isso. Esse DLC ele vai se dividir em 3 momentos principais, digamos assim, né? O primeiro momento, tipo, o que eu achei muito legal assim no começo, pelo menos conceitualmente, ele te dá uma arma diferente, né? O One Hit Obliterator. A arma que é o mais escroto que tem. Hã? O nome dessa arma é muito estranho, cara. Eu não consigo falar esse nome sério. Bom, ele é um negócio meio bizarro assim, mas eu achei muito legal. Tipo, basicamente o que é que ele vai fazer? Ele dá o poder de Link matar qualquer inimigo com um golpe só, mas também qualquer golpe que você levar, game over, né? Você morre. Isso. Ele te drena tudo menos o último pedaço de coração. Mesmo que você se cure, ele drena de novo. E aí, beleza. Essa primeira área... a arma também, ela tem o problema dela ter 2 hits, né? Ela tem um cooldownzinho. Se você tentar... Tem um cooldown. Se você tentar bater nos bichos muito rápido, você fica sem ela por um tempo. Porque você ficaria muito fácil, né? Muito mais fácil do que, na verdade, ficou o desafio, né? Quando você recebe essa missão, você pensa, caramba, esse DLC vai cair matando aqui. Mas quando você pega, vai em frente e vê que, pelo menos pra mim, não é tão difícil assim. Na verdade, ele te... assim, na dificuldade, eu diria. Eu morri algumas vezes, mas em geral, eu fiquei meio com medo de chegar perto dos inimigos. Eu aproveitei que eu tinha um monte de flecha elemental e explosiva e decidi, agora é a hora que eu vou sair explodindo tudo. Claro, você fica mais cauteloso, com certeza. Ele te incentiva a ser mais furtivo, porque pra tu acessar as shrines que estão no platô, porque ele ele isola o platô numa névoa, fica tudo nebuloso, e você tem que ir são 4 shrines, né, no platô. 4 novos shrines. São 4 shrines. Mas eles são só liberados quando você acaba com um acampamento de inimigos. E eles estão espalhados e alguns estão de vigia também. Então tu tens que estudar toda uma área. Você vai matando. Eu pelo menos fiz assim, eu ia matando um por um. Aí quando eles começavam a aglomerar, eu ia me virando. Eu morri também algumas vezes nesse processo, mas eu fui aprendendo conforme eu ia refazendo. Aí libera o Shrine, que o Shrine também é uma série de puzzles que não é nível fácil, ele é bem complicadinho pra ser resolvido. Teve um Shrine em particular que eu achei assim, que foi a parte mais difícil do DLC todo, porque ele é uma série de 3 ou 4 desafios de plataforma com espinhos ao redor, então você pode morrer muito fácil. E assim, é uma sequência de 4
4 puzzles diferentes, por assim dizer. E se você morrer, você volta pro primeiro. Então eu morri umas 20 vezes nesse shrine. Eu não lembro de ter morrido muito em nenhum shrine, não. Eu lembro, inclusive, de um shrine que eu morri e, tipo, você não precisava fazer tudo de novo. Não, então, tinha um shrine, aquele de... Acho que era o de combate. Tem é tipo um Major Test of Strength Plus. Assim. Que você mata o bicho e depois tem abre um lá embaixo. Você finalmente pega aquele elevador e descobre que tem lá embaixo. Esse shrine, ele tem meio que um checkpoint, por assim dizer. Porque você pega uma chave... Primeiro, se você morrer, você não precisa fazer a primeira luta de novo. E no meio dele você pega uma chave que abre uma porta que é logo no início. Então isso meio que serve como um checkpoint, porque você não precisa pegar ela de novo se você morrer. Nossa, mas aquele de espinho me dava um medo, porque até tu chegar nesse corredor com o espinho que as coisas vão aparecendo, e tu tem que ficar desviando, correndo. Até pra chegar lá que tu tem que usar o glide, aí tem aqueles pêndulos, sabe? Sim, nessa parte do pêndulo eu morri muito. Não, teve uma vez que foi muito na cagada que eu conseguia chegar mais... Nossa senhora. Mas no corredor final eu nem morri, foi de primeira. Graças a Deus. Mas voltando aí pra o começo mesmo do DLC, as batalhas, né? Tipo, você não pode sair do platô enquanto tá fazendo esse desafio. Tipo, se você teleportar pra um shrine fora do platô, você perde o Obliterator. Você pode sair, mas ele reinicia o desafio. Exatamente, Isso. você tem que voltar lá, pegar de novo. Aí começa tudo de novo, todas as hordas? Não sei, eu não fiz isso não, fui direto. Eu acho que as hordas voltam, não sei se os shrines... Não, os shrines você não vai perder porque você pega as orbes, né? Tu pega as orbes e ele fica marcado como Warp, então. Mas sei lá, tecnicamente eu não sei se acontece se você bater nos bichos, tipo, o shrine erguer, mas você não ativar ele lá. Talvez volte. Tem que matar os bichos de novo, não sei. Enfim, provavelmente quando você pega o DLC pra jogar, já jogou o jogo todo, e aí você foca em fazer só aquela parte mesmo. Ou no caso, eu foquei em fazer o DLC todo pra gente poder estar aqui gravando, né? Bom, o que me decepcionou é porque, são 4 hordas, tipo, ele já marca no mapa onde você tem que ir, e você chega lá, na maioria das vezes é só um acampamento de Bokoblin, basicamente. Eu acho que faltou colocar alguns inimigos um pouco mais perigosos, assim. Eu não sei, tinha um que era com Lizalfos. Eu não sei se tinha um de Moblins também. Sim, tinha uns Lizalfos com arco e flecha. Mas assim, na prática, com o Hit Obliterator não faz muita diferença um Bokoblin ou um Moblin. Tipo, os dois morrem com golpes lá. Moblin não. Não faz. Tanto que tinha um com Moblin, o maior problema era um na neve, assim. O maior problema daquele é que tinha uns Keys por perto. Então você tinha que vir uma revoada. Sim, veio uma revoada pra mim também e matou uma vez. Você tem que dar Tu queria que tivesse um Linel, né? Só pra tu ter a satisfação de matar com um golpe. Pô, seria muito bom, olha aí. E não podia ter uma horda de Lileus, ia ser engraçado. Aí seria insanidade. Beleza que você vai tirar o desafio de matar ele com o nome dele, mas... Aparece algum monstro além das hordas do platô nessa parte? Então, eu não notei nada porque, tipo, já tava marcado. Eu fui direto. Marcadas, então... Eu acredito que não apareça. Porque se aparecer no Master Mode, dá pra enfrentar o Lionel. Só pra sacanear ele. Não, eu realmente acho que ele altera os inimigos do platô pra ter só esse grupo de inimigos. Até pra tu não morrer a caminho do outro acampamento de inimigos. Deve ser. Não deveria, mas enfim. Você concluir esse desafio. O que eu achei que faltou ali, o que poderia ter sido colocado como um extra, talvez, no DLC. Assim como teve o Trial of the Sword no primeiro DLC, tipo, podia manter ali um local que você, sempre que quisesse, fosse fazer um desafiozinho, enfrentar várias salas de inimigos com o Obliterator. Eu fiquei realmente um pouco chateado que depois que a gente faz esse shrine, a gente não pode mais usar o Obliterator, só fica lá no Shrine Resurrection. Então, se você for até ele, você consegue refazer essa... Não? Uma vez que você terminou, você concluiu os 4 desafios, tipo, ele volta para o lugar dele e fica lá. Não dá pra interagir mais com ele. Não dá. Você vai falar com ele, aí só diz, tipo, ele já cumpriu a função dele. Aí fica lá, tipo, você não pode mais tirar ele. Podia ter um jeito de repetir, pelo menos. Se tivesse um desafio, beleza, que tudo bem. Se soltar o Link no mundo com a arma que mata todo mundo num golpe só, talvez fique muito overpower, quebra alguma mecânica, não sei. Pô, eles
É uma sacanagem, tinha que usar essa arma pra matar o Ganon, pô. Fica de sacanagem aí. Não, cara, o bicho tem uma arma que mata todo mundo com um golpe só, porque não usaram pra matar a porra do Ganon 10 mil anos atrás. Joga na testa dele. Pois é, acabou, tchau. Mas é isso, se tivesse. Podia ser um modo isolado, como o da Master Sword. Você tá num lugar concentrado e você basicamente enfrentar vários inimigos sem tomar nenhum dano, né? Sim. Ver quanto tempo você resiste, tipo, quantas salas você faz, ou ter mesmo uma contagem de inimigos e aí. E aliás, outra coisa é que quando você pega o Obliterator, ele desativa os poderes dos Champions, né? Sim. Você fica sem poder usar o Mythos Grace, por exemplo. E ele não tira a capacidade de você usar flechas, né? Tipo, você não pode mudar de arma, mas você pode usar flechas. Foi o que eu fiz. E as flechas dão dano normal, não é um hit. Mas aí facilita muito, porque você ataca a distância, você fica ali na segurança. Aí faz diferença, entendeu? Os inimigos serem Bokoblins, porque o Bokoblin não tem um life muito grande. Então, pelo menos um Silver, entendeu? A parte do que tinha Lizalfos, eu morri porque um cuspiu em mim. Porque a cuspada dele é super rápida, né? É muito difícil de esquivar. Então, basicamente, se você for na surdina, tipo no meio da noite, os bichos às vezes estão até dormindo, você não tem muito problema. Claro que você chamar a atenção da horda e todo mundo te vê, aí é complicado, mas... Eu acho que o jogo força a noite nessa parte, não força não? Eu acho que sim, eu não... Quando eu joguei tava de noite. Não, eu acho que assim... Não, ele altera, assim, acho que fica tudo noite e o tempo congela, mais ou menos. Até tu completar o shrine. Bom, não lembro um efeito prático disso, talvez não ter chuva ajude, mas... Pô, imagina tomar um raio. Seria ótimo, né? Imagina se o Hit Obliterator fosse de metal. Casualidade, vem um raio na sua... Não dá nem pra guardar o treco. Acho que foi também justamente por isso que eles congelaram as situações climáticas, pra não ter situação do clima interferir no que tu tá fazendo. Provavelmente. É meio que nem o início do jogo também, pra não dar Blood Moon. O início do jogo também é travado. Só não é travado o dia, mas... não tem... Seria um problema também. Não tem Blood Moon, não tem chuva. Mas enfim, é isso que eu acho dessa primeira parte. Eu gostei muito conceitualmente. Eu acho uma lástima você não poder mais usar o Obliterator. E dava pra ter... O que eu achei mais legal dessa parte é que, como você tem um hit só, um golpe só pra morrer, não importa o quão avançado no jogo você tiver quando você chegar ali, a dificuldade vai ser aquela que eles planejaram. Não tem como chegar super forte nessa parte. Sim. Verdade. Tipo, bom, acaba essa parte, né? Você faz os 4 shrines, você ganha mais 4 orbes, então você pode completar ali mais um coração ou mais uma stamina. Faltaram mais 8 shrines pra completar tudo. Pois é, parou por aí, né? Você tem mais shrines a partir daí, mas tipo, você não ganha mais os orbes da Hylia pra trocar por coração. Então você vai ficar com um gap mais estranho ainda, porque faltava 3 corações, aí agora você vai ficar faltando 2. Fica, eu acho, mais esquisito ainda no seu tique nervoso ali. Quando eu vi que eu tava ganhando orbes de novo, eu pensei, caraca, vai ter mais shrines o suficiente pra completar tudo agora. Mas aí não, foram só esses 4 mesmo. Ué, cara, e podia, já tinha, o conteúdo tá lá, o conteúdo dá o suficiente, mas infelizmente não... Não, era só assim, eles podiam dar uma orbe de healer cada vez que você completa um Blight e um Heart Container no final, pronto. Pois é, mas aí anunciaram que não vai ter mais DLC pro jogo, já tá fechado, então aí perca as esperanças, se agarre nos 2 corações amarelinhos e é isso aí. Enfim, você, depois que conclui essa parte, como eu ia dizendo, o platô é liberado, o Obliterator volta pro lugar dele e passa a ser um enfeite inútil lá no seu shrine. E aí abrem-se mais 4 áreas no mapa, né? Ele indica mais 4 áreas diferentes nos campos lá respectivos dos campeões. De 4 monumentos. Investigar. O monge te fala agora que você vai fazer os desafios que os próprios Champions fizeram pra dominar as bestas, né? Você meio que tá fazendo o teste pra dominar a Divine Beast. E aí tem um em cada área próxima de Beasts. Isso, aí cada uma das 4 áreas ele mostra um monumento. Aí você ativa esse monumento, ele dá essa explicação rápida sobre o
teste do campeão daquela região. E ele, são 3 pilastras, e cada uma daquela pilastra mostra uma regiãozinha do mapa para você investigar. E são três pilastras por champion, e nessa parte também começa a aparecer o Kaz, né? Que aí é o nome da DLC. Ele tá pesquisando uma música que o mestre dele não conseguiu completar, que falava sobre os Champions, e é a Ballad of the Champions. Aí ele fala que ele vai nessa região que é perto das Divine Beasts pra buscar inspiração. Aí ele toca um trecho que na verdade é a forma que o jogo encontrou pra te dar dicas do que é cada uma desses desafios, que pra você ativar os 4 shrines. 3 shrines. São três. Os 3 shrines daquela região, que a maioria consiste em você derrotar um inimigo poderoso, você fazer uma corrida de surf, e um terceiro que é específico de cada área. Tem alguns que são de andar também, né? De tipo, chegar num certo lugar. Isso. Que é meio... Mas, então, essa parte eu achei bem legal também. Eles colocam os inimigos novos, né? Tem um Moldu King, que é um Molduga mais poderoso. E tem um Talos. Qual é o nome do Talos? Titan Talos? Igneu Talos Titan. Igneu Que é dentro de um lago de magma. E ele é feito de magma, né? Então não dá pra encostar nele. Não dá uma vírgula. Joga uma flecha de gelo e ele, tipo, ele... Não, mas ele tinha algum problema. Porque ele era pior que o Ignis normal por causa disso. Eu não lembro o que foi agora. O que eu fazia? Eu fui na louca, eu caí em cima dele, eu tomava dano, mas eu batia nele. Aí quando eu sentia meu HP fraco, eu usava o glider e me recuperava e caía em cima dele de novo. Foi assim que eu fiz pra matar ele. Eu fiz isso também, mas a flecha de gelo funciona? Eu lembro de tentar usar e não consegui. Funciona assim. Então é igual a um Talos normal de fogo. Só que maior, basicamente. E, bom, essa parte acaba sendo a maior parte, né, da DLC, das 3 partes que eu separei assim. Ela é que toma mais tempo, é mais ampla, mas eu acho que sofre do mesmo problema que a gente chegou a comentar do jogo em si, da estrutura do jogo. Eu acho que foi um problema. No jogo, tipo, é mais fácil você entender porque ele é modular, assim. Você tem as 4 áreas dos 4 Champions, elas são sempre muito parecidas, né? Em estrutura, no que você faz lá pra chegar nas Divine Beasts. Eu acho que como DLC não precisava se amarrar mais tanto nessa estrutura similar. Até nos próprios desafios, né? Tipo, você chega lá naquele pedestal que tá marcado no mapa e aí ele tem as fotos. Você, beleza, tem que gastar aí um pouquinho da sua imaginação para descobrir em que ponto do mapa. Ou abrir o mapa e comparar, né? Porque assim, as fotos, a gente não comentou isso, as fotos são aéreas, então a topologia é exatamente igual à topologia do mapa. Isso. Aí basicamente o que eu fazia? Eu tirava foto de tudo, para não ficar preso, ter que voltar lá. Pegava a primeira foto e ficava comparando no mapa. Olhava no mapa, olhava pra foto, olhava no mapa, olhava pra foto. É aqui. Eu acho que essa foi a ideia que eles tiveram mesmo, porque assim, você jogou no Yu, né, Chapa? Sim. No Yu nem como tirar screenshot fácil da tela, eu não lembro mais. Não. Então, no Switch tem o botão share, né? Então assim, eu tirei screenshot com o Switch. Não, eu tirei com o Chica Slate mesmo. Não é isso que ele tá falando, usar o Chica Slate. É verdade, tem a foto do Chica Slate, verdade. Só que eu não fazia assim, o que eu fazia, eu colocava a câmera em primeira pessoa, porque eu acho que é o mais próximo que eu consigo ficar. Então, eu usava o Chica Slate pra ver ele. Aí eu saía dele, abria o mapa, aí eu não achava que ficava alternando isso. Eu enchi um pouco o saco de ficar alternando entre eu sair pro link, ver com o Shake Slate, olhar o mapa, ver se bate. E às vezes eu não batia, que eu não acertava o lugar certo. E tem uma outra problemática que eu senti quando eu tava lá do Rivale, que eu achava o local, eu chegava lá, mas eu não sabia o que era pra fazer. Tinha aquele lá desafio de acertar 4 alvos ao mesmo tempo. Eu achava que eu tinha que falar com o Rito que ficava por lá e que ele ia me dar esse minigame pra fazer. Não, depois eu fui descobrir que bastava tu pular lá, atira lá com as 4 e o Shone aparece. Pô, às vezes eu senti um pouco de dificuldade de não ter tanto assim, ser bem explicado aonde você tem que ir ou o que você tem que fazer. Eu acho que eu consegui de boas isso. Também, e eu acho que é bom que seja vago, entendeu? Eu acho que no começo ficar tudo indicando no mapa eu tinha achado muito sem graça. Tipo, até na primeira parte mesmo,
poderia ter uma coisa mais obscura do que só os pontos no mapa. Vá nesse ponto aqui, mate os monstros e conquiste o Shrine. Eu achei legal esse negócio de você tentar visualizar na foto, tentar reconhecer a região e chegar lá para fazer o desafio. O problema para mim foram os desafios em si, que são muito repetitivos. Tipo, todas as 4 áreas tem o desafio de você passar por um caminho de anéis de luz. O desafio Superman 64. Que é o mais esquisito também, né? Porque, assim, é como eu falei, os Champions fizeram esses desafios. E, assim, o Daruk jamais conseguiria fazer o desafio de passar nos anéis. Não diga isso, ele vira rocha lá de cima e vai pulando a Death Mountain abaixo. Mas você voa, cara. Você tem que voar pra chegar no... Ele pula, pô. Não duvide de um Goro. Inclusive, quando a gente chega lá embaixo, não tem lá um grupo de Goros que eles falam que só o campeão Daruk conseguiu passar por um anel lá no meio. Esse é um outro desafio. Não é o desafio de você descer a Death Mountain. Não, esse é o da lava. Então, tem um círculo lá na lava que você tem que passar. Sim. Então ele chegou a pular de algum jeito lá, pô. Não, o da lava eu imagino que ele só foi andando. Se não, do Goro ele sobreviveu à lava. Você tem que criar uma plataforma ali pra sobreviver. Mas, enfim, uma coisa que eu senti na segunda parte, acho que foi o meu maior problema com essa DLC em si, que eu achei que teve uma quantidade muito grande, assim. Você chega lá, tem 3 desafios. Você faz esses 3 desafios, você vai, na verdade, liberar os shrines, porque lá dentro você tem que fazer todos os puzzles que cada shrine tem. Aí você vai ganhar uma orb, aí você junta essas 3 orbes e você vai fazer o desafio da Divine Beast propriamente dita, que é enfrentar um Ganon. Te falar que eu não lembro nenhum shrine dessa parte. Já tava no automático já. Não, eu realmente eu já tava tão de saco cheio de ficar fazendo shrine, porque ao total, incluindo a da primeira parte, são 16 shrines, cara. É muito shrine e são muitos puzzles, eu já não tava mais com paciência. Então, não ficou na memória, foi só. Da primeira parte eu lembro, o dessa parte já foi. Vamos lá, fazer shrine. E o pior é que eles até tentaram ser tematizados. Eu lembro que tinha um shrine lá do Rivali que era um pilar, aí você ia subindo esse pilar por uns tubos de ar. Aí você tinha que acertar uns 4 switches para abrir o última pilastra para você chegar no monge lá de cima. Tinha, acho que da Mifra envolvia coisa de água e tal, mas variava. A temática de dentro dos shrines era, mas tipo, novamente eu não achei nada muito fora do normal, assim, de dificuldade exagerada nem nada. São shrines normais. Eu gostei de ter mais shrines. Tem gente que vai argumentar que, já tinha 120 no jogo, pra que mais, né? Mas, bom, é o DLC, é isso mesmo, expansão de conteúdo. E, bom, no modelo que o jogo tem, na estrutura que ele tem, a expansão de jogabilidade seria isso mesmo, né? Você teve a parte de combate já e agora a parte de shrines, basicamente é isso. Eu acho que o ideal mesmo seria esse DLC ter uma área nova, completamente nova pra você explorar. Uma ilha, sei lá, alguma coisa assim. Seria legal, mas tinha muito shrine que era aquelas bolas de metal descendo lá de cima, você tinha que ajeitar o caminho pra cair no buraco. Eu lembrei uma lá da Mifra que era, nossa, demorou muito tempo, mas por besteira minha. Aliás, voltando um pouco pros desafios antes do Shrine, aquela parte que você tem que entrar no hideout do Ziga Clan de novo. Eu não descobri que tinha que entrar lá, cara. Tipo, meus olhos viraram assim, tipo, caralho, não, de novo não. O pior é que nem... Detalhe, eu descobri que eu tinha 20 e poucas Ancient Arrows. Eu cheguei, quer saber? Stealth é o caralho, eu saí matando todo mundo com Ancient Arrows. O pior é que assim, entrar não é difícil. Dá pra, sei lá, tu usa lá o poder do rival e tu vai por cima e tu pega o orb. O problema é que quando tu tá com o orb, tu tem que sair dali. E eu tentei atacar eles, mas eu não tinha poder de fogo suficiente, eu morria nas 2 vezes. Então, Ancient Arrows, eles sair pra mim foi super fácil. Só que eu já tinha gastado minhas Ancient Arrows numa outro shrine, mas enfim. Aí o que eu fiz? Eu decorei o padrão de rota deles. Esse aqui gira por aqui, esse aqui gira por aqui. Então faço um zigue-zague e passei. No final assim não é tão difícil, mas stealth em lugar relacionado a Gerudo. Nunca traz boas lembranças com isso. Pô, cara, o do Ocarina of Time eu acho super bem feito. Na verdade, esse é o único stealth de Zelda que eu acho que eles cagaram completamente, mas enfim. O shrine que eu lembrei da Mifra, que eu demorei muito tempo, é um que tem uma cachoeira e tem tipo uma plataforma. Aí tu tens que fazer o bloco de gelo, aí tu tem que colocar uma pedra em um bloco de metal em cima e embaixo. Aí tu vai nivelando, aí tu cria tu usa os stasis pra prender a plataforma lá em cima, aí tu quebra o gelo, bota o cubo, aí tu vai subindo
essa plataforma até tu chegar num ponto onde tu pode pegar o monge. Mas nossa senhora, era Ah, eu tô lembrando desse shrine. Eu consegui fazer ele relativamente fácil. mas Também. levou um tempo fazendo Não lembro ele. nem de usar estágios, não. Eu acho que. Eu também não lembro de usar resultados, não. Talvez tenha usado, sei lá. Enfim. Mais uma vez você descobre rápido. Tipo, é só aquilo, né? O Shrine. Os É, Shrines continuam fora aqueles dois, aqueles que tem o de combate, que tem vários checkpoints, e aquele outro que tem umas sessões a mais, continuam sendo curtos, é basicamente um desafio, você matou aquele desafio, acabou. Aí eles terminam e cada Divine Beast te leva pra enfrentar um Blight do Ganon, mas a novidade é que você vai usar equipamentos próprios para aquela missão. Então ele. Equipamentos temáticos até, tipo, Isso. são equipamentos da raça do Champion. Isso, aí tu vai ter o set de armaduras completo desse Champion, as armas, escudo também. E uma outra comidinha só pra dizer que você não tá desequipado. O bom é que nesses eles não tiram os poderes dos campeões. Tu tem Mithras Grace. O bom e ruim, né? Porque assim, as lutas ficaram super fáceis. Não, naquelas, mais ou menos. Porque às vezes esses equipamentos meio limitados, né, eu não podia fazer muito dano. Mas eles facilitaram, por exemplo, quando eu só aperreava, eu usava o Boss's Fury. Então, eu usei o Boss's Fury em todas as lutas. Inclusive o Boss's Fury salvou minha vida contra o Modo King, porque eu não conseguia acertar as flechas elétricas nele e tava ficando sem. Você tem que usar a flecha elétrica nele. Eu também só usei o Boss's Fury. Aí o que eu fiz? Eu fiquei parado, quando ele tava vindo pra cima de mim, eu carreguei e atingi ele. Aí ele ficou atordoado e ia ficar atacando com a espada elétrica. Cara, esse DLC foi o DLC que eu percebi que eu tava usando muito pouco esse ataque, que ele é bom pra caralho. Eu usei ele em todas as oportunidades que eu tive. Eu sempre uso ele, tipo, eu sou péssimo no combate, eu não sou bom. Eu acho que se eu usei Flurry Rush umas 10 vezes no jogo total, foi muito assim. Eu não tenho aquele poder de desviar ou dar o parry no tempo certinho pra revidar os ataques. Então, quando é um inimigo forte, eu dou uns Burst of Flurry nele e o cara fica atordoado por um bom tempo, né? Porque é ataque elétrico e aí facilita muito. E justamente o que torna essa revisitação aos chefes muito fácil, né? Acaba não sendo. É mais uma coisa que talvez pudesse ser melhor, porque não fica muito diferente no final das contas de você enfrentar. Eu achei legal, tipo, ele dá a roupa temática, né? Tipo, você tá na parte da Mifa e você tá com o set de Zora completo, com as armas de Zora e lá, com a maçã no bolso. Isso foi uma coisa minha, mas antes mesmo de entrar nos chefões em si, eu já fazia todos os desafios e shrines usando as roupas já tematizadas que eu tinha. Mas quando eu tava com Zora, eu usei lá uma clava Zora, que eu achava que era tematizada, mas quando a gente faz enfrentar o chefão, ele na verdade te dá a arma dela, que é aquele tridente. Aí caraca, por que eu não tô com o tridente? Eu lembrei que eu na verdade deixei o tridente lá na casa do Link, no monstruário dele. Não, as minhas armas do Champion são todas lá no monstruário. Então eu percebi de cara. E na parte dos Zoras ele te dá os dois tridentes, na verdade, né? O da Mifa e o cerimonial. Eu acho que sim. Enfim, aí tem uma limitação de flechas. Eu achei bacana a delimitação, mas enfim, usar o poder dos Champions facilita muito. E acabou sendo assim. É legal a limitação e tal. As lutas ficam mais interessantes do que elas são no jogo normal. Mas eu senti que isso foi meio uma perda de tempo, assim. Eles queriam, tipo, colocar um negócio fácil de fazer pro jogador gastar mais tempo. Não, é porque eu acho que ele já passou bastante tempo fazendo já os 3 trials, aí esse é só mais um pra fechar, pra amarrar. Pra dizer que o Champion passou por isso e pá. Até porque talvez eu iria gostar que eles utilizassem um chefão novo, não reciclar um... Sim, eles podiam fazer alguma coisinha mais diferente. Exatamente. Mudar, nem que seja o estilo da batalha. Porque, tipo, os Champions não passaram por isso, né? Não lutaram contra os Blights. Assim, eu não sei, eu acho que eles lutaram e morreram pros Blights. Então, assim. Eles lutaram e morreram, mas. Isso, tipo, na real, É meio estranho que eles tenham lutado contra os Blights antes de liberar as beasts. Sempre que tu dá as orb lá pra Divine Beast, eu acho que é até. Não sei se é a Divine Beast que fala contigo ou se é o monge. Não, é o monge. Então, o monge fala que ele acessa suas memórias. Isso, ele vai acessar as tuas memórias. E é por isso que faz sentido esse DLC só ser acessar depois que você completa a Divine Beast, porque você enfrentou esse chefão, então você vai enfrentar ele de novo, mas sob essas condições. Então é importante lembrar que todo esse DLC é um desafio, é um teste deste monge para ver se você realmente é digno
de estar à altura desses campeões. Então, ele vai te testar ele com essas condições de... Apesar de você já ter sucedido onde eles falharam. É. Não, esse monge, eu acho que ele é o mais incrédulo de todos os monges dos Shakers, porque ele faz uma série de desafios e testes, e até mais no final que a gente vai comentar logo em seguida, e só depois de tudo isso fala, você realmente é digno disso, toma aqui um presente pra você. Mas ele faz tanta coisa que ele não acredita que a gente é o campeão de Hylia, caraca. Embora já tivesse matado o Ganon. Assim, no tempo desse DLC, dá a entender que ele se passa antes de você enfrentar efetivamente o Ganon, porque... Não, o Aonuma falou, o Fujibayashi, sei lá, alguém falou que ia ser depois do jogo, né? Mas não é. Ele é depois das beasts, mas antes do fim do jogo. Uhum. Inclusive isso foi uma surpresa pra mim, que no início eu fiquei um pouco decepcionado, que como eu comentei no pau de Milky Bar, que a gente tava teorizando que esse DLC realmente ia se passar depois do Ganon, a gente ia pensar que a Zelda ia atrás dos novos campeões, lembra disso? Da visitante. Não, isso não era nem teoria, alguém falou isso. Pois é, mas no final das contas, esse DLC não mostra nada pra frente depois de Ganon nem nada. Ele só revisita esses campeões e lhe dá mais contexto para as histórias deles. Tanto é que da feita que você vence todos esses desafios referentes a um campeão, a gente ouve o Cass tocando e a gente já tem acesso a uma memória que vem da Zelda, na verdade, que é a Zelda visitando cada um desses campeões deles, conversando. O jogo fala que depois de fazer o desafio você compreende o campeão mais do que você compreendia ele antes. E aí tem essa memória mostrando a Zelda interagindo com eles. Isso, porque mostra uma situação que teve que o Link não estava presente, mas sim a Zelda. Então a gente vê uma outra faceta envolvendo eles. Geralmente a gente vê eles sempre, alguma cena de ação deles entrando em ação com as armas deles, que é muito bacana e tal. Mas também mostra a interação deles com a princesa em si. A gente vê, por exemplo, que o Daruk, mesmo sendo esse campeão Goron, o gigante gentil e tal, ele tem medo de cachorros. Ele queria que ninguém soubesse que ele tem medo de cachorro. Cara, isso é muito engraçado. É o melhor cutscene do jogo, cara. Aí tem lá o Bossa, que tem aquela toda situação formal lá na cidade do Gerudo. E depois elas saem e ficam conversando a esmo. Até que elas são abordadas lá por uma dupla do Iziga e tal. Pra gente ver o boss em ação também. E aí a Urbosa revela que é o Jaspion. Aí tem lá do Rivali, mostra lá o orgulho dele pra Zelda. E ele na verdade aperfeiçoando o Rivali's Gale dele, porque é isso que conta, né? Ele foi o primeiro rito a poder conseguir canalizar vento para efetivamente voar. Os outros ritos ele meio que pegavam correntes de vento. Ele criava vento. Roubando as palavras do Woody de Toy Story, eles caem com estilo. Isso. E a Mifra, ela aceitou o fardo de ser campeã e pega a situação com a cutscene da Mifra mostra que o Sidão era fofinho quando era pequeno. É isso que eu mostro. Valeu descer. Grande Sidon. Bom, acho que por ser DLC não é ruim que não seja uma coisa significativa, mas é mais um pano de fundo dos bastidores, assim, não. Assim, eles deram mais profundidade a esses personagens, mas sei lá, isso eu acho que dava pra eles fazerem isso com um filmezinho assim mesmo, tipo eles fizeram com Kid Icarus, eu acho, que lançaram uns filmezinhos de anime. E o que é engraçado é que a gente teorizando tudo, isso DLC vai se passar depois do Ganon, mas na verdade todas essas cenas e memórias que ficam salvas pra você rever depois, acontece antes de todas as memórias que você já encontrou, então é mais como um prequel. As memórias acontecem antes dos Champions serem Champions. Isso. Nenhum deles ainda tem a roupinha azul. E antes mesmo até do Link também ser nomeado de Champion também. Sim, Não são quando eles estão sendo convidados. Aí, além das cenas, tipo, tem um diário de cada um junto dos personagens-chave da. Isso. Os diários são muito bons. Eu gostei bastante dos diários. Bons. O que eu não gostei é porque, tipo, a cena basicamente é um trecho do diário. Eu acho que ficou um negócio. Não, eu achei que os diários expandiram bem. Porque assim, cada diário, tirando do Rivali, porque o Rivali é um Edgelord, todos os diários eles mostram meio que a relação do Champion com alguém. Tipo, com o Link, né? O diário na verdade. Todos. Não, o da Urbosa fala mais da mãe da Zelda do que do Link. Porque a relação, mas tipo, a Mifra, que é bem mais próxima do Link, mostra. Sim, aproximando quando ela conheceu e tipo, depois. O da Mifra conta a historinha dela conhecendo o Link. E o Daruk já tinha conhecido bem antes o Link e tal. Não, o do Daruk é o melhor diário também. Assim, esse DLC me fez
decidi que o Daruk é o melhor champion. Porque eu adorei a cutscene dele e eu adorei o diário dele. Quando... Acho que ele assiste a Zelda e o Link discutindo. Acho que é até com a memória que ela manda o Link ir embora, sei lá. Aí ele fala, eles estavam discutindo muito veementemente. Deviam estar falando de comida. E ele gosta do Link porque o Link come pra caramba. Bom, aí pra quem, eu acho que quem esperava o DLC mais focado em história, em expansão, tipo, as pessoas que já achavam ruim a história que existia no jogo, quebrou muito a cara com isso, né? A história ela foi dada da mesma forma que a história do jogo. Diários e memórias. É um elemento a mais. Ele aprofundou justamente a relação dos campeões tem com a Zelda, como é a personalidade deles, e também mostrou eles em ação, porque uma coisa que a pessoa reclamava, se tu pegar as memórias em geral, a gente não vê os Champions evidentemente mostrando porque eles foram escolhidos para serem os campeões. E nessa cena ele mostra o quão habilidosos e ímpares eles são em relação aos demais da raça dele. E todos eles fazem a pose do amigo. Sim, eu percebi isso também. Inclusive a Urbosa, que tem uma pose super esquisita, que chama a atenção por ser estranha, que ela enverga a coluna toda. Com o contexto fica mais entendível aquela pose. É a pose de Jaspion, de você já está morto. Aí da feita que você vê essa cena, você vê uma última fala do campeão pro Link, que é falando pra ele mandar ver com Ganon, mande bala. E ele dá um upgrade na graça, no poder que ele te dá. Que basicamente todos os poderes, o cooldown deles é diminuído, fica mais rápido para carregar, que eu acho uma maravilha. Eu talvez estivesse esperando alguma coisa diferente, mas por diminuir uma coisa que eu uso pra caramba, então eu não reclamei. Inclusive eu não sei se todos ficaram muito rápidos, mas o do Rivali especificamente, que é o que eu mais uso, ficou muito rápido. Acho que eu não sei quanto tempo mais rápido eu não sei se foi padronizado com a mesma percentagem. Então também eu não sabia nem quais eram os tempos originais de recarregar, né? O Me Faz Grace certamente é o que mais demora. O Me Faz Grace acho que é meia hora, ou 15 minutos. É um tempo assim, é uma fração considerável de uma hora. Os outros são menos de 10 minutos. Tá, mas beleza, eu acho que é uma recompensa boa pra essa parte. Uma recompensa assim, que ela é desnecessária, mas é legal. Tipo, você fez essas partes, vamos te recompensar por isso, né? Enfim, foi bom, melhor do que não ter nada, assim. Eu acho que talvez fosse mais legal se eles dessem um upgrade nas armas dos campeões, pra elas ficarem usáveis no fim do jogo. Podia ser também, uma coisa desse tipo. Mas provavelmente isso era mais fácil, né? Você só mexe no relógio, não é? Sim. E acabou. Não vai dar nenhum. E coloca um maisinho no ícone. Pronto. Aí, beleza, você completou os 4, o Mas Coxinha te chama novamente e manda você voltar lá pra o Shrine of Resurrection. Em termos de fritar as coxinhas, agora você vai encontrá-lo. Aí você entra lá no Shrine de novo e aí desce, né? Vai lá desce. Aí você descobre que você estava numa Divine Beast o tempo todo. Isso é uma coisa que eu não entendi. Tá, no início eu criei uma expectativa que já que tudo tá em relação ao platô, a gente vai descobrir que o platô é o maquinário gigante e que ele vai se elevar e pá, que ele vai se elevar a ser uma Divine Beast não sei o que vai ser Divine Beast do Link e pá. E assim, a gente chega lá, aquele local é só chamado do Final Trial, que a estrutura de dungeon dele remete a de uma Divine Beast, porque o mapa, você tem que ativar um pedestal lá, que você ganha o mapa, que é um mapa também tridimensional. Aí você tem que ativar lá os pontos, que são 4 pontos, para você ter acesso à câmara dele, que é aquela engrenagem gigante. E eu não entendi se é realmente aquilo uma Divine Beast propriamente dita, ou se é só um trial mais bem elaborado. Não, a Divine Beast é a moto que você ganha no final. Então é a menor Divine Beast. A dungeon
é só um... a dungeon é só um... É meio que o equivalente do Link aos trials que eles fizeram. Aquele treco todo que você acabou de fazer, de chegar... Tipo, é um shrine pra liberar de Divine Beast. Basicamente, isso não dava pra entrar dentro da moto, né? Embora eu achei que pelo... Não, eu ouvi gente falando que achou que a dungeon parecia um pouco com um motor de moto, mas... Isso que eu comentar então, agora, era exatamente o que eu ia dizer, eu achei que fosse pra imitar isso. Mas sei lá, eu não notei essa semelhança não. Eu achei que se eles tivessem feito a dungeon na forma de moto, dava pra inferir que seria, sei lá, talvez dentro da moto. Seria bem estranho. Se tivesse, ele usasse um miniscap e entrasse na moto, aí ficaria legal. Ele revive aquela ideia de virar o Nick Fury. Numa das entrevistas de desenvolvimento eles falaram que eles tiveram essa ideia pra esse jogo também, né? Do Link ficar pequeno. Só que eles acabaram descartando. É o Link ficar pequeno ou é o Link encontrar uma vila de gente pequena? Era encontrar uma vila. Isso, uma vila de gente pequena, isso que eu tava lembrando agora, não ele virar pequeno. Mas assim, essa Final Try em si, no início eu tava caducando um pouco pra chegar em cada uma das áreas, mas da foi que eu descobri como acessar elas, de girar o maquinário e tal. Eu achei bem bacana, assim, cada uma das áreas, e como tu girando de um lado e girando de outro, tu vai mudando cada uma daquelas câmaras pra tu ganhar acesso. Eu achei bem interessante. Acabou que cada uma, foram 4 câmaras temáticas também, né? Era uma de cada elemento e uma de vento. Mas eu achei que ela não ficou tão legal quanto as bichos originais. Ela ficou muito segmentada, eu acho. Você conclui cada... são 4 desafios separados, na verdade. São 4 shrines, exatamente. Tipo, até o gimmick lá, você roda a engrenagem pra um lado, a engrenagem pro outro, tipo, só pra ter acesso mesmo, basicamente. Eu achei que ficou a desejar, sinceramente. Como uma última dungeon, eu esperava algo melhor. O que eu achei até interessante é que toda vez que tu sai de uma câmara, tem um nível diferente de guardiãozinho te esperando. Eles vão evoluindo conforme tu vai completando. No final tem aquele sentinela aéreo, sabe? Não sei se teve um guardião final lá, porque eu não fiquei esperando pra ver. Assim que eu terminei o quarto, eu já mexi a engrenagem pra abrir a câmara do monge. Eu não derrotei o último, porque eu não tinha mais flecha anciã. Eu não lembro do último. Eu sei que quando você termina o terceiro, aparece o sentinela aéreo. No segundo é a torreta, a torre de guardião. E agora o quarto eu não sei se é uma outra aérea ou se é um guardião de perna e tudo. Mas é legal que assim, ele começa a música, é basicamente um remix da música de Shrine em si. E você vai completando, ela vai ficando mais rápida e mais frenética. É meio que uma mistura mesmo, porque ele tem o fundo de Shrine. Ele, por exemplo, no Shrine você não pode usar os poderes de campeões. Também não pode usar nessa dungeon. Nas dungeons normais você pode. Mas as paredes são meio que paredes de dungeon, né? Elas são marrom em vez de azul. Basicamente só pra você ter a ideia de estar fazendo uma nova Divine Beast. Mas aí, infelizmente, ficaram 4 mini shrines, na verdade, porque o desafio lá é do shrine do tamanho menor daqueles. Alguns shrines são um pouquinho mais longos, mas esses são bem curtos. É um puzzle só. Tipo, se você resolveu, volta pra sala e beleza, você tá pronto ali. Você não precisa voltar ali. Não vai afetar em nada se você fizer uma porção daquela. Inclusive a ordem é completamente aberta também. Você pode fazer qualquer sala na ordem que você quiser. Exatamente. Bom, enfim, pegou, eu acho que no sentido de integração. Poderia ter sido uma coisa mais integrada que daria um desafio maior, né? A Divine Beasts, você tem essa ideia de uma coisa única e eu acho mais significativo as mudanças que você faz no Chica Slate para modificar aspectos da dungeon do que só girar a engrenagem para esquerda e para direita para abrir as portas, basicamente. Eu pego, se tu parar pra ver um motor de moto, motor de carro em si, envolve todos aqueles 4 elementos. Tem a combustão, tem a eletricidade, tem óleo e tem ventilação. Eu duvido que tenha ido por aí. Não, uma coisa que eu tô ponderando aqui, mas tu pensa, num carro não tem lava, ou água, mas se tu pensar num certo viés, aqueles 4 coisas tem numa moto. Bom, beleza, aí você... sei lá, eu até acredito que a intenção deles tenha sido isso mesmo, de ser um motor de moto, mas
Eles não passaram essa ideia, não. Enfim, você consegue se divertir, vai. Tipo, é menos do que você poderia esperar, mas tranquilo. Aí você vai, consegue liberar a chave lá e abre a porta gigante na frente e finalmente chega no Mascoxia, né? Você fala com ele, aí ele vai te oferecer mais um desafio, porque não basta dos desafios. Mas aí chegamos na melhor parte do DLC todo. Não, ele começa falando já que é da skip quando ele começa a falar, porque tu acha que ele só vai dar alguma coisa. Aí quando tu vê que a câmera começa a focar uma coisa diferente, ele começa a mexer a mão, ele se levanta e tu começa a ficar acordado. E que é isso aqui? O que tá acontecendo? Aí ele te teletransporta pra um... Ah, não, primeiro, tipo, chega a sair poeira da mão dele, eu acho, quando ele começa a mexer. Sim. E a gente começa a ver uns crack. Tipo, eu achei legal ver aqueles monstros que ficam parados o jogo todo, tipo, o bicho se mexendo. Não só isso, porque... Cria um efeito ótimo. Não, eu sempre julguei que os monges estavam numa situação de estase, eles estavam praticamente mais pra lá do que pra cá. Eles só da orbe pra gente, eles somem, eles transcendem. Sim. Mas esse começa a mexer, se levanta aí, meu Deus, ele tá vivo. Aí, ele teletransporta a gente lá pra uma Final Destination. Totalmente Final Destination. É isso, né? Tipo, aquele negócio tava voando ali o tempo todo e ninguém nunca viu. É meio estranho. Eu acho que era mais fácil, tipo, ter sido novamente um desafio dentro da cabeça do Link. Até porque o monge cresce e fica gigante, tipo, do nada, assim, bizarro. Sei lá, a plataforma podia subir de algum lugar, sei lá, ser o platô elevado, alguma coisa assim. Eu acho que a ideia é justamente essa, como eu falei, do platô ser um maquinário maior, daquela Final Test geral, mas eu acho que ele não fizeram simplesmente de mostrar aquela plataforma se elevando e parando lá em cima. A gente só vê ela lá já pra batalha final. Isso. Que é uma batalha muito boa, por sinal. É, bem variada. É uma batalha muito boa. Agora sofre do mesmo problema. Foi de que a gente comentou, dos Ganons, né? Tipo, você tá. E é pior, na verdade, porque as Blights, quando você enfrenta, você tem limitação de equipamento e de material de recuperação. Quando você luta com o monge, tipo, você tem tudo isso. Você tem todo o seu inventário. HP infinito, me faz Grace Plus. Né? Então recupera mais rápido ainda. Mas eu consegui achar a luta interessante mesmo assim, porque ela foi longa e foi... E ela variada. Variada. Tu feito vai diminuindo o HP dele, ele faz... o esquema de combate dele varia. A minha maior crítica dessa última luta é que, como o DLC todo, foi muita reciclagem, assim. Porque ele é um boss completamente novo, mas vários ataques dele são roubados de outros inimigos. Ele bate igualzinho aos Zigas normais, ele tem técnicas do Koga, ele vai misturando coisas dos Zigas e de alguns Blights. Ele tem os ataques do Thunder Blight também. Mas eu gosto quando ele... Porque no começo é só ele sozinho com ataques próprios dele. Aí depois ele faz clones da sombra, ele faz vários. Ele dá uma de Naruto. Isso, aí, mas é bacana que eles, basicamente os quatro, às vezes os clones todos fazem o mesmo ataque junto ou segmentado. Sabe aquele ataque que ele cai em cima e tu tem que ficar correndo porque eles vão caindo um do lado do outro? Aí quando ele tá com o mesmo HP, cada um age de uma maneira independente. E tem uns que ao longe estão atirando flecha, tem outros que estão atacando perto de ti, corpo a corpo. E é bom que, como são clones das sombras, tu bate uma vez nele e eles somem. Aí vai facilitando até tu achar o original pra tu tirar dano dele. Aí você usa Bosas Fury e mata todo mundo nessa vez só. Aí tem quando ele fica gigante, que aí não sei se fica mais fácil ou mais difícil, porque ele usa ataques mais específicos. Ele começa a fazer a plataforma inclinar e começa a jogar bolas de metal. Cara, eu vou te falar, eu não sei o que ele faz quando ele fica gigante, porque foi nessa hora que eu decidi usar o Bosas Fury 3 vezes e matar ele. Não fez nada gigante comigo. Pois é, tem essa sequência que ele convoca aquelas bolas de espinho de metal
ele inclina a plataforma para porque ele vai derrubando elas vão deslizando pra cima de ti. Mas não é assim, não é nenhum bicho de cabeça, porque tu desvia dessa, tu pega uma dessas bolas, porque logo em seguida ele vai conjurar um relâmpago e tu joga aquela bola perto dele, que nem o Thunder Blight, sabe? Sim. Aí tu pega uma peça de metal, aí ele vai tomar choque, ele vai ficar atordoado e tu bate nele, batendo nos pés dele, até ele morrer. E ele usa laser de Guardian também quando fica gigante, né? Eu cheguei a ver isso. É. Quando ele usou o primeiro laser, quer saber? E assim, ele fica gigante, cara, porque esse jogo é Power Rangers, cara. E o monstro tem que ficar gigante no final. Basicamente, deve ser isso. Enfim, se tivesse a mesma limitação dos Blights, se passasse dentro da cabeça do Link, eu acho que ficaria muito mais significativo o negócio de o treinamento pra você amadurecer e tal. E ficaria realmente um desafio, no sentido de que você é morrível, né? Tipo, eles podiam pelo menos tirar os poderes dos campeões. Sim, pelo menos. Porque na dungeon inteira você tava sem eles. Aí quando você chegar nessa parte, você libera eles de novo. E até bate um pouco com o discurso que ele quer fazer, porque ele mesmo fala que ele quer ver se o Link realmente é digno de ser um campeão. Então, o Link fazendo a ajuda dos outros campeões fica meio quebrado. Ele não tá fazendo isso por mérito próprio, talvez como auxílio. Enfim, se eu não tivesse cura e não pudesse comer tudo que eu quisesse, eu teria morrido algumas, talvez muitas vezes aí nessa batalha, porque ela realmente é... Ela é longa. E outra coisa é que a música dessa batalha é boa pra caramba, né? A música é muito boa. É boa mesmo. E é isso, mais uma vez você tem uma batalha que é a mecânica quebrada do jogo, digamos assim, né? De você poder sempre pausar e comer alguma coisa e se recuperar e tipo... A mecânica de cura do jogo é completamente mal feita. E aí, acaba com o desafio, né? Deixa eu perguntar uma E coisa. aliás, falando de comida, é o que eu falei antes do podcast, né? Que você não tinha notado. O Fujibayashi, numa entrevista, naquela entrevista que tem no Switch, que a gente traduziu, ele fala que tinha um segredo no jogo envolvendo... Acho que ele fala que é envolvendo Zigas, que ninguém tinha descoberto na época que fez a entrevista. O segredo é justamente que o Mascoxia, ele, assim como o Zigas, ele é fissurado por bananas. Se você jogar uma banana no chão, ele vai atrás dela pra comer na hora. E aí ou você bate nele ou ele come a banana e se cura. Isso meio que mostra que a fissura dos Zigas por banana era dos Sheikas, né? Os Sheikas ancestrais eram fissurados por banana. E agora os Sheikas são fissurados por abóboras. Uma última pergunta ainda relacionada à luta dele como chefão em si. Vocês acharam essa luta mais interessante do que as formas do Calamity Ganon ou não? Eu achei essa luta a luta de chefe mais interessante do jogo inteiro. Sim, sem dúvida. Ela é variada, ela é contra um inimigo assim que me fez sorrir só de ver que ia ser ele o chefe. O Calamity Ganon foi bem desapontador. Decepcionante. Até a forma dele como Calamity Ganon, dele virar o Dark Beast Ganon, ela não tem muitas variedades assim. Você basicamente vai, sei lá, congela ele, você reflete o raio dele, pá, bate, acabou. Esse não, ele tem várias mecânicas diferentes até você derrotar ele. Aliás, eu realmente esperava que esse DLC mudasse o final do jogo. Que, sei lá, depois que você fez o DLC, a luta contra o Ganon mudasse e mudasse um pouco o final. Tipo um final melhor, assim, sei lá. Podia, né? Mas eu acho que eles deixaram bem naquele negócio de é DLC, não vamos mudar a essência, pra não ter problema, né? Já que é totalmente opcional, assim. Por esse lado, eu acho que não tem problema. Sim, não tem problema, mas sei lá, é uma oportunidade perdida. Até porque todo mundo criticou a luta final contra o Ganon. Então era uma chance que eles tinham de consertar ela. Mas, sei lá, o que você poderia fazer? Usar a Master Cycle? Dá pra usar ela contra o Beast lá? Eu acho que dá, eu não cheguei a tentar não. Mas deve dar, não vejo motivo pra não dar. Sei lá, o Ganon podia ganhar uma forma nova, alguma coisa assim. Tipo, você ficou tanto tempo fazendo coisas extras que ele teve tempo de completar o corpo dele. Mas aí a gente derrota o monge e tal, aí finalmente entende que realmente a gente é campeão da parada. E ele dá o último presente pra gente, que é o top de motoca. Master Cycle. É o top de linha da tecnologia deles, ele abre lá todo o maquinário e revela lá a motoca gigante. Que aí fica pequeno. Porque... Eu me pergunto, quem que andaria numa moto daquela? Não, eu acho que, sei lá, ela era grande só pra ser grande mesmo. Não, eu ouvi em algum lugar que geralmente quando as pessoas fazem as invenções, elas fazem uma escala muito grande porque estão experimentando as coisas e conforme a tecnologia vai avançando, eles vão compactando, ficando menores. Era isso.
Era uma moto grande porque eles estavam ainda aprendendo a como criar uma moto. Aí fizeram em escala grande mesmo. O que importa de verdade é que a gente descobre que todo esse DLC era um exame do Detran. Por que a carteira de motorista. Boa. Nick virou mototaxista agora. Vai virar office boy da Zelda. E aí, a moto em si? Eu tipo, terminei a DLC, só summonei. A moto fica como uma runa, né? Você pode invocar onde você quiser. Invoca onde quiser. Onde você quiser não, tem uns porém. Tem uns lugares que ela não aparece. Tipo, eu me decepcionei muito porque você não pode evocar ela no deserto. Sim. E se você tentar ir pro deserto com ela, você bate numa parede invisível. Porra, ela não some? Porque... Eu acho que você bate numa parede invisível. Ela podia, sei lá, sumir e o Link sai rolando. Porque eu tive uma experiência, porque... Pessoalmente eu gostei muito da moto, porque... Tem muitos trechos que são muito longe um do outro. Aí eu quero ir pra ponto X e caraca, vou ter que... Sei lá, bate preguiça. Eu não quero ir correndo pra lá. Tá preguiça. Às vezes eu não tenho um plano alto pra eu ir de paraglider. E a moto, ela é uma mão na rua porque ela é bem melhor do que um cavalo. Porque aí não reclama de você subir nas coisas. Ele é uma motocicleta off-road, então ele vai subir as coisas. E assim, ela vai numa velocidade bem bacana. E não a moto é o cavalo que te obedece. É o cavalo do Twilight Princess. Isso, e não só isso, você pode atacar em cima da moto, você pode puxar a espada, atacar os inimigos, você pode pular da moto e atacar e pá. O que eu me lembrei agora, porque eu tava indo pra um ponto lá no norte do mapa, eu subi uma montanha pra cair num, tipo, é uma tundra, como chamam, não sei, aquele deserto gelado que só tem neve e não tem montanha nem nada. Aí eu caí da montanha pra cair nessa área, ou seja, foi uma altura muito alta. E assim, o Link não sofre dano de alturas muito altas, porque eu caí do platô e eu não sofri dano com a moto. Mas se tu cair de um jeito... Pô, então, me falaram isso, mas eu tentei pular do platô e tomei dano. Eu não tomei, eu acho que tu não sabe cair com moto, pô. Tem jeito com moto. Mas enfim, quando eu pulei dessa planície, desse planalto pra cair na tundra, eu acho que eu bati alguma coisa que a moto se desfez, porque assim, se tu colocar a moto, entrar com a moto em algum lugar muito escroto, a moto some pra não... A moto ela tem um dispositivo de segurança assim, magnífico. Se você bater com ela some. Isso. Aí você vai de cara no obstáculo. Isso. Aí a moto sumiu quando eu tava caindo da montanha. Aí o Link ele rolou tanto a montanha que o Mifress Grace foi ativado pra eu... que eu ia morrer se eu caísse. Mas é uma boa moto de locomoção. Dá pra empinar a moto também, pra quem tiver curiosidade. Eu achei que a moto é boa e tal, é legal, mas tem dois problemas. O primeiro é que você já tá no fim do jogo, então não tem tanta mais necessidade de usar ela. Porque no mínimo você já fez todas as 4 beasts. E nesse DLC eles adicionaram também a roupa de cavalo que faz você poder teleportar o cavalo, né? Que se torna inútil da feita que você ganha a moto. Porque então, cavalo, aí, dependendo da sua preferência, um dos dois vai ficar inútil. Exato. Eu por exemplo, eu não achei ainda essa roupa de cavalo, essa sela de cavalo anciã. Então, agora que eu já tenho a moto, eu tenho menos motivo ainda pra pegar essa sela de cavalo. Eu preferia a sela e o estribo, porque eu não sei qual é qual. Um dos dois dá o poder de teleporte e o outro aumenta a estamina, eu acho, do cavalo. E se você pegar um cavalo bom, ele fica muito mais rápido que a moto, com uma estamina absurda, e ele só fica com o problema dele não te obedecer. Isso, mas ele como meio de locomoção, ele fica muito mais rápido. Mas ele não sobe montanha, essa moto sobe montanhas. Eu vou tentar subir aqueles 2 picos, sabe? Olha, cara, tem aquele GIF da primeira semana do jogo, o cavalo subindo a montanha boladão. Não, mas eu vou tentar subir a Death Moto também com essa moto, tu vai ver só. E assim, como moto, ela também é numa moto de videogame tanto assim, porque ela tem combustível, ela esvazia o tanque dela. Mas ainda bem que assim, tu pode colocar qualquer gororoba lá dentro. Ela tem o Mr. Fusion do DeLorean do futuro. Sério, eu peguei tipo uns 4 chifres de Bokob e coloquei lá dentro e enchi meio tanque. E rapaz. Eu enchi ela de maçã, porque eu tinha mais de 200 maçãs. Será que eu consigo converter o tanque da minha moto pra isso? Pô, seria bom, né? Pra essa eficiência, porque gasolina tá complicado, né? Mas como é que é o consumo dela, aliás? Porque eu parei pouco depois, né, de completar a quest do DLC, então... Cara, ela dura bastante, cara.
Eu cruzei Hyrule, eu não lembro de onde que eu saí. Porque eu fui pro deserto, de algum lugar, sei lá, próximo de Death Mountain, e eu só lembro de ter que reabastecer ela uma vez. E aí, quantos quilômetros você faz com um copo de suco de maçã? Olha que dá pra gente verificar um pouco disso no Heroes Path, hein? De repente ver como o trajeto que tu faz até ela esgotar. Pois é. A diferença do material de autonomia que ele dá? Não? Eu ouvi dizer que material de Guardian dá mais gasolina. Mas eu não vou gastar material de Guardian na moto. Pensando numa maçã. Moto movida a suco de maçã. É. E assim, você ganha lá a moto, fecha lá e o DLC, o epílogo dele, ele fecha com o último encontro com o Kaz, que ele enfim toca toda a Champions Ballad, ele finalmente... ele termina a música com... Assim, a história do DLC é que você... Sempre que você libera uma memória nova, parece que você conta ela pro Cass, sei lá. Não. E ele termina parte da música relacionada daquele champion. Porque ele toca a música incompleta pra você, aí você tem uma memória e depois ele completa a música. E é até bacana porque o Kaz, ele reflete um pouco sobre o campeão. Não só na música, mas depois que ele toca, a gente vê a memória do campeão em si, ele fala um pouco da vida do campeão, refletindo um pouco o que ele foi para aquele povo e tal. E aí a gente fica pensativo um pouco. E uma coisa bacana, porque a música, a Champions Bar propriamente dita, que ele faz, nas primeiras vezes ele toca muito lenta, como se ele estivesse só pegando as notas, realmente aprendendo uma música. E na versão final dela, tu ouve ela completinha, no tempo certo, é uma música muito bonita. Ela é a música tema do jogo? Não lembro agora. Não é. É uma música nova? É uma música nova, feita pra eles. E aí ele toca a versão final e a gente tem essa última memória referente a eles, que é ele sendo, não é coroado, ele recebe o título de campeões de Hyrule, de cada uma dos lugares. É naquela cerimônia com o rei, lá na sala do trono, onde a gente encontra lá o Calamity Ganon, o casulo dele, mas todo no momento áureo do reino. E depois de toda a cerimônia, toda formal, eles têm uma reuniãozinha lá no casebre. Eles veem lá o Sheik Slate da Zelda e pá. E aí eles comentam a possibilidade do Sheik Slate bater foto. Aí ele fala, bora bater uma foto todo mundo junto. Aí eles se arrumando pra foto. Eu vou te falar, essa foto em si, ela fechou, acho que. E quem bate a foto é apurar, né? Essa memória é meio que no ponto de vista dela, de primeira pessoa. Porque ela pega os leites, você vê ela batendo a foto, ela fala o snap dela. E esse é a última recompensa desse DLC, o Kaz te dá essa foto. Isso. Aí você fica com a foto pra você. E essa foto, ao contrário dos itens inúteis que o jogo te dá, você consegue fazer alguma coisa com ela. Se você voltar pra sua casa... Eu cheguei a fazer isso pro Chapo ontem, não sei se você chegou a fazer. Sim, eu fiz ontem. Se você levar ela pra sua casa e subir a escada, o Link coloca ela na mesinha. Aí tem meio que uma ceninha final dele olhando pra foto. O pior é que eu cheguei lá pra casa, eu subi lá no segundo andar onde tem a minha cama, mas não ativou nada. Eu não sei se você tem que interagir com a mesa. Era uma mesinha do lado da cama. Um armáriozinho, na verdade. Vou fazer isso daqui a pouco então. Não. Você chega perto da mesinha, da escrivaninha, e ele olha assim e diz, tipo, mostra, aqui seria um bom lugar pra colocar a foto. Você quer botar a foto? Aí você bota. Eu vou fazer isso. Eu tinha achado meio estranho, porque tipo, você recebe e no menu você não consegue abrir a foto pra olhar. Fica só um porta-retrato lá. Mas aí quando você coloca na mesinha, você consegue ver. Junto com outras fotos que são texturas esquisitas que não tem forma nenhuma. Tem uma foto de verdade lá. E eu, pessoalmente, eu tirei screenshot também da parte que a foto tava sendo batida. Então eu tenho screenshot da foto em cor. Em Full HD. Porque a foto que o cast dá, eu acho que ela tá em CEP, não é? Acho que sim. Tá meio certo. Vou dar um desconto, essa foto é de mais de 100 anos atrás, poxa. Pô, mas sei lá, cara, o Sheik acham que tem uma impressora melhor aí de fotos. Vai ver que o Sheik tinha
aquele shakezão chama Cara, tipo uma isso aí é Polaroid. pra mostrar que não importa a tecnologia, não importa o tempo, quanto tempo passa, impressoras são uma merda. Não existe impressora boa. Impressora é sempre um negócio bizarro. Mas outro fato muito interessante que descobrimos é que o Cass sofre de prosopagnosia, né? Não sei se é esse mesmo o nome da palavra. Né? Tipo, aquela doença É o que você quê? não consegue. Que você não consegue reconhecer rostos. Porque, tipo, ele fala com o Link o tempo todo e não se toca que é o campeão que tá estampado ali na foto que ele dá. Olha, É verdade. não, olha, é uma foto dos campeões. Fica aí que eu acho que você merece, cara. Fica de lembrança pra você, mas não sei o que é. Cara, vai ver, tipo, como as pessoas falam que. Sei lá, gente branca geralmente fala que asiático é tudo igual. Os ritos acham que os ritos são todos iguais, cara. Não era esse o sei. problema com. Assim, quando no começo do jogo, quando tu, sei lá, chega numa região com os Horas, ou com alguma região ele fala, você é um William. É só depois de tempo que quando, o pessoal começa a ligar tu com o campeão, mas a princípio a gente acha que é o campeão, a gente acha que é só um William qualquer, loiro, com orelha pontuda e pronto. Então, os Gillians são todos iguais para as outras raças. No Ocarina of Time, os Goros não eram todos iguais, a gente que é A racista. gente também pode reclamar, porque se tu ficar olhando, tu vai dizer que todos os NPCs Horas são todos iguais. Mesmo se eu... Sim, menos importante. Isso. Tapamos. De nada, foi Jibayashi. Tapamos a falha aí no seu. E o engraçado da foto também é que a foto é. Tipo, não é uma foto toda formal, né? O Daruki no final. Primeiro eles estão posando todo certinho, aí o Daruki dá um abraço em todo mundo e todo mundo tá com uma cara esquisita na foto. E quebra a formação. É engraçado que a própria Poi, ela fica dando dicas pra cada um, o que cada um deve fazer. Não, pura. Daruki, abaixa aí que... Maior que uma Death Mountain, abaixa aí. Rivale, chega mais perto do grupo, se socialize com o grupo. Aí ele, porque ele tava virado pro outro lado, ele vira pro outro. Aí Miva, você está muito tensa, respire um pouco e relaxe um pouco a expressão, ela respira. Aí você ajeitando uma foto aqui, a foto é batida e quebra tudo. Cara, o Daruki é o melhor campeão. Não tem jeito não tem pra ninguém não. Na cutscene dele, ele perguntando se o Ganon por acaso não é um cachorro gigante. Lembro. Bom, é isso. Em termos de expansão de história, serviu pelo menos esse DLC. Realmente tornou os campeões personagens com mais personalidade, né? Eles talvez sejam os personagens de Zelda mais bem desenvolvidos até hoje. Com tudo isso que esteve lançado sobre eles. Mas, sei lá, dá pra ter mais. Eu ainda tô com raiva que eles não vão estar na Hyrule Warriors, cara. Que oportunidade perdida. Pois é. Um detalhe que eu lembrei agora é que quando o Kaz, um dos momentos que a gente tá se contando com ele, uma das bestas, ele toca a versão, o tema de cada campeão no acordeão dele. Música tema de cada campeão. Eu não cheguei a notar isso não. Ele toca. Depois eu vou procurar. É bacana. Tem vídeo no YouTube, alguém compilou ele tocando de cada um dos campeões. E tem uma extra que eu não sabia, depois eu descobri. É que se você se encontrar com ele lá na Via dos Ritos, ele vai tocar o tema do campeão Link lá no fim do rito. E é o tema da série, porque o Song of the Hero, lá do Skyward Sword, né? Música tema da série, ele toca o tema da série no acordeão. Ou seja, a música perdurou até... Isso que eu pensei, que bacana que toda aquela história no Skyward Sword de que a música do herói, o tema do Link é na verdade o tema da série. Aí eles lembraram disso no Breath of the Wild e o Cass tá tocando o tema dele como o tema da série. Será que ele ainda faz isso depois de você zerar o DLC? Eu vou procurar. Sim, dá. Bom, eu acho que a gente já conseguiu cobrir tudo aí do DLC. Acabou se estendendo mais do que eu imaginava, mas... E aí, valeu a pena pra vocês? Considerando o custo-benefício aí, lembrando que... então, mais, né? eu achei caro. Caro demais. Eu, pessoalmente, eu queria ainda que se eu pudesse comprar esse DLC à parte, menos que o valor que é o pacote com outro DLC, eu iria preferir isso, porque eu não tenho muito interesse no primeiro. Não, eu vou te falar que eu achei o Trial of the Sword a melhor parte do DLC. Mas, assim, como eu falei nisso, eu fui surpreendido que eu tava esperando que fosse uma coisa pós-game,
mas na verdade é uma coisa que não passa depois do final do jogo, mas uma coisa que remete a um prequel do momento inicial da história, porque você está falando um pouco da formação, como os campeões foram chamados, e foi uma surpresa positiva de eu saber mais como eles são, mais sobre os campeões propriamente dito, a relação deles com a Zelda. E os desafios são interessantes, a moto é uma maravilha, o chefão final lá, o Mascoxine, é muito bacana. De coisa que eu não gostei tanto acho que foi a quantidade de shrines. Eu achei que foi um tanto demais, sendo que você não ganha um pedaço de coração, um heart container ou uma coisa de estamina para compensar. Você ganha outras coisas, você ganha menos cooldown nos poderes dos campeões, o que também é bacana. E assim, uma coisa que a gente também não comentou, a gente comentou no início, mas não, com muito afinco, foi os itens que também acompanham esse DLC, que são tipo, você pode ter o set completo do Phantom Ganon, tem o chapéu do Durável. Tirando os itens do cavalo, eles são easter eggs só, né? Assim, eles não são úteis. Sim, a gente for rápido porque realmente são itens extras, tanto é que tu acha ele anotado num caderno, aí ele te diz a localização de cada um deles, ele não aponta no mapa, tu tem que ler lá, que fica registrado lá no teu Adventures Log. Aí isso. Tu vai lá que nem os itens do outro DLC, é uma gincaninha que você faz pra achar. Isso. E a roupa, inclusive a roupa de Cavaleiro Real, que é a única roupa que é nova mesmo, não é de um jogo passado, me decepcionou completamente, porque eu esperava que ela fosse alguma coisa útil. Mas não, é uma armadura horrível, não dá defesa quase nenhuma. E eu não lembro qual skill que ela dá, acho que é um skill de gastar menos stamina. Um skill meio ruim também. É uma coisa bem extra, meio que a gente acabou não falando muito porque é bem pequeno comparado dele ser maior. Mas assim, em termos de história. Que a gente comentou do anterior, né? No caso, tipo, são easter eggs e na altura que você pega, elas são um pouco úteis porque elas não fazem upgrade. Tanto é que a maioria das roupas é referente às Zeldas anteriores, tem o elmo do Zant, então é mais pra ter uma coisa extra pro pessoal. Aliás, a roupa do Phantom Ganon, eu tirei muitas fotos com ela porque ela é muito legal. Porque ela muda o corpo do Link, o Link fica parrudo. Aí dá pra fazer várias combinações bizarras, tipo, colocar essa roupa com a cabeça do Dark Link, por exemplo. Aí fica um Dark Link parrudão. Ou a melhor de todas, colocar a máscara do Macar e ficar o Macar parrudão. Sim. Bom, pessoal, é isso. Espero que você aí tenha aproveitado o DLC. Se você ouviu até aqui, provavelmente você já jogou, né? Ou não se aguentou de curiosidade, ou não pretendia comprar. Fica aí a nossa avaliação. Você decide se estava na dúvida, se queria comprar, se valia a pena comprar ou não. É isso. Se você estiver esperando expansão de história, não vale a pena. Se você estiver esperando... se você quiser realmente dar uma durabilidade maior no jogo, ter mais coisas para fazer, você já completou tudo, eu acho que vale a pena sim, dependendo aí de quanto tiver sua carteira de rupees, né? Porque realmente $20 eu acho que devia ser muitas coisas, mas talvez não valha tanto a pena assim, é pagar um terço do preço do jogo, além do que você já pagou. Mas enfim, são 16 shrines a mais aí para você fazer. Isso. Eu acho que, assim, pra quantidade de coisa que eles reciclaram nesses DLCs, que, assim, os shrines são o mesmo skin, as dungeons são as mesmas skins, você luta contra os chefes novamente. Tem muita reciclagem nesses DLCs, eu acho que $20 pra tudo foi um negócio bem caro. Dava pra ser 10. Assim. Até hoje eu lembro quando eles anunciaram esse Expansion Pass, que foi antes do jogo lançar, propriamente dito, que o pessoal ficou muito mordido. Principalmente, o pessoal tava se preparando pra comprar o jogo. Aí, pô, você já vai anunciar o DLC e já tinha como comprar a Expansion Pass antes do jogo lançar. Eu fiquei tipo, pô. Não, isso é um negócio meio chato, assim. Meio... É uma prática meio zoada, que a indústria dos jogos em geral tem feito muito ultimamente. Você podia fazer como foi o caso do Horizon, que é um jogo que tem muita similaridade com esse jogo, porque eles lançaram perto, tem temáticas que lembram o outro, e ele também tem um DLC lá, o Frozen Wilds, mas ele só foi anunciado bem depois do jogo ter sido lançado. Então, a comparação com o Horizon é muito boa, porque assim, o DLC do Zelda foi anunciado antes, mas dá pra notar que eles fizeram depois. Não, ele mesmo. Eles não tinham. Mas
Eles não tinham planejado tanto assim esse DLC antes. O do Horizon é o contrário, eles deixaram pra anunciar quando tivesse perto de lançar. Mas se tu jogar o jogo, tu percebe já que tinha umas dicas ali que ia ter um DLC nessa área que eles liberam. E é uma área totalmente nova, não é? É uma área totalmente nova, mas é de uma tribo que aparece no jogo e o lar deles não aparece, tá ligado? Eles já estão lá, alguns exploradores da tribo. Eles falam do lugar de onde eles vieram, mas o lugar não tá no jogo. Aí vem no DLC. Então, assim, dá pra notar que eles... Talvez eles não tivessem começado a fazer o DLC junto com o jogo, mas eles já estavam planejando. Mas pelo menos eles não anunciaram antes de lançar o jogo. Isso faz uma diferença na percepção do público. Eu lembro quanto a gente negativou aquele vídeo do anúncio do Spencer Pesky, meu Deus do céu. Então a gente fecha, né, essa nossa coletânea de papos de Milk Basso relacionado ao Breath of the Wild, não é? É, praticamente uma temporada inteira aí. A não ser que eles anunciam um DLC surpresa. Mas eu fico impressionado que no momento da gravação desse programa aqui, perto do aniversário de 1 ano do jogo. Passou 1 ano e ele continua assim bem vivo. A gente continua falando até hoje e quiçá a gente ainda vai citar ele em outros programas e outros materiais que a gente vai fazer no futuro. É impressionante mesmo. Sem dúvida, ele foi um jogo que marcou a série bastante, assim. Vai ter coisas que devem ser reaproveitadas, vai ter coisas que talvez devam ser repensadas, mas é um marco, né, de fato. E bom, espero que a parte de DLC, em específico, como a gente tá falando de DLC, seja melhor trabalhada futuramente. Eu acredito que vai ter mais DLC nos próximos jogos. Com esse, pelo menos eles disseram que acabaram, né? Sim. Estão olhando para o próximo, então não deve ter mais novidade dentro de Breath of the Wild em si. Mas, enfim. No máximo alguma coisa como eles fizeram com o Xenoblade, fazer um updatezinho com alguma armadura a mais. Mas DLC não vai ter mais. Eu acho difícil, eu acho que já largaram de mão, já estão pensando no próximo. Se de repente vai ser uma continuação, digamos assim, continuando a história mesmo, ou se vai ser uma coisa diferente, se vai reaproveitar o mesmo mundo. Enfim, fica aí eu tô esperando. Eu tô esperando pelo Majora's Mask do Breath of the Wild. Todos estamos. Bom, a gente vai ficando por aqui. E aí vamos voltar para mais um hiatozinho, né? Até a gente conseguir preparar aí uma nova temporada, começando do episódio 31 para frente, ver o que a gente vai reformular e tentar retomar por a periodicidade, ver se a gente consegue ajeitar o feed que muita o gente feed é um problema muito sério. Toda hora alguém aparece reclamando do feed. Não, com razão, mas porque... não, sim. Mas então, assim, as coisas já estão andando já para a próxima mas... temporada já estamos elaborando as pautas, estamos organizando assim, a periodicidade. Assim, bem breve a gente já vai retomar as nossas gravações rotineiras. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Até mais, para não perder o costume. Savak. É Savak? Nem lembro mais. É Savak. Você não perde esse hábito. Savak. A gente também não comentou, a gente comentou no início, mas não aprofundamento.